Olá, o canal Linha de Divisa retorna à Zona da Mata de Minas Gerais, a Juiz de Fora, para bater um papo, para conversar com o professor Luciano Donizete da Silva, professor da Universidade Federal de Juiz de Fora. Eu vou pedir para o Luciano, por favor, Luciano, se apresente para quem estiver nos assistindo, falando qual foi o seu mestrado, o seu objeto de pesquisa, o teu doutorado e o teu pós-doutorado. Por gentileza, Luciano. Claro, é sempre um prazer. Bom, antes de mais, eu gostaria de agradecer a oportunidade e um espaço para se falar de filosofia. A minha formação ela é inteira em filosofia, começa desde a graduação, quando eu comecei a estudar Marx, e, bom, eu achei muito sisudo, aí tentei estudar Proudhon, né, que era um romântico, e aí nesse inteirinho eu escolhi estudar Sartre, né, que era um autor que, enfim, que falava de liberdade, que tinha no Proudhon, mas que também tinha um debate com o marxismo, né, que cobriria questões que me interessavam. E eu comecei esse estudo muito rudimentar sobre Sartre, né, nos anos 90, e de lá para cá eu só estudei Sartre, claro, como espinha dorsal, e isso amplia para uma série de debates com o marxismo, como no começo, mas também com a filosofia que o antecede, a filosofia contemporânea do próprio Sartre, a filosofia que o precede, inclusive, o estruturalismo, Sartre ainda debate com Foucault, por exemplo. Então, isso vai se ampliando cada vez mais, e no começo eu trabalhei a questão do Estatuto da Imagem em Sartre, que era compreender a relação de Sartre com a fenomenologia, do Husserl, com um outro método, digamos assim, de trabalhar a filosofia, que era inovador, né? Então, eu trabalhei essas primeiras obras do Sartre, Imaginação, Imaginário, e a literatura também, a Náusea. E depois, no mestrado, eu vou estudar Sartre, mas aí numa perspectiva mais ampla, em que eu já, além do método pensado como fenomenologia, eu já entro no debate com o Husserl e o Heidegger, porque, na verdade, quem cria condições para que a fenomenologia, enquanto método, o Searliano, permitisse que a gente chegasse à filosofia como a do Heidegger, uma filosofia da existência, uma filosofia do homem no mundo, in der Welt sein, né? A maneira como Heidegger entendeu, e isso é daí que se desprende Sartre. Então já entra num debate com a filosofia alemã. Claro que o Heidegger até 1930, até 1927, que é Ser e Tempo, depois Heidegger tem um outro percurso que não me interessa. O Husserl também, ele toma um rumo, a filosofia husserliana, a fenomenologia, ela toma um rumo mais idealista, que também não me interessa, mas essa passagem se tornou crucial para esse trabalho de mestrado, onde eu trabalho essa questão da fundamentação de uma filosofia que possa ser filosofia da existência e não uma filosofia da ideia, né, ou de algum sujeito de conhecimento, seja ele ego ou sujeito transcendental. E depois desse trabalho, eu fiz o meu doutorado, aí eu saio de Curitiba, que esse período que eu acabei de contar, a graduação e o mestrado, eu fiz na Universidade Federal do Paraná, né? Depois eu me transfiro, faço concurso, faço a seleção para o doutorado em São Carlos, visando trabalhar com Bento Prado Júnior, que efetivamente me orientou no meu doutorado, e aí eu adentro uma questão mais ampla no Sartre, que é uma interpretação, efetivamente, porque no nível de doutorado é necessário algo original, ou pelo menos que se pretenda, né, um debate mais amplo, não uma monografia que você pode se pautar nas ideias de vários autores. Ali não, ali você já tem que ter. E a mim me parecia que uma interpretação muito corrente do Sartre estava errada, que era pensar dois Sartres, um Sartre pré-marxismo e um Sartre marxista. E me parecia que não, que Sartre ele era um filósofo da liberdade que tem o seu debate com uma série de outros elementos que não são o marxismo, e ele tem um momento de debate da sua filosofia com o marxismo. Ou seja, não houve uma conversão do Sartre ao marxismo. E isso é inovador e original? Nem tanto. Quando você pesquisa a fundo, você percebe que essas ideias foram elaboradas, foram debatidas, que outras que você nem pensou foram debatidas também logo depois, nos anos 50, porque o Sartre ele publica a sua principal obra, O Ser e o Nada, que é onde ele fundamenta ontologicamente a liberdade humana, em 43. E em 60 ele publica a Crítica da Razão Dialética, que é um debate quase que voltado inteiramente para o marxismo. Então, como se tivesse havido uma ruptura entre esses dois momentos, O Ser e o Nada e a Crítica da Razão Dialética do Sartre.
Bom, a minha tese é que não, que Sartre tinha na crítica o desdobramento necessário do que tinha sido proposto em 43 no Ser e o Nada, e, bom, essa era a originalidade, mas isso me levou a um debate que pensava a filosofia de Sartre em outros chaves de leitura também, como uma tentativa fracassada de resolver os problemas do Ser e o Nada, enfim, eu passo pelas críticas todas, e no fim eu acabei publicando, né, também, esse é o meu doutorado, A Filosofia de Sartre entre a Liberdade e a História, e desse período de doutorado eu acho importante salientar que, além de eu ter feito lá em São Carlos, que eu fiz com o saudoso Bento Prado Júnior, que é um grande nome da filosofia, que morreu logo depois da defesa da minha tese. E, recentemente, eu trabalhei... Aí, claro, eu termino o doutorado em 2006 e já entro no sistema público de ensino. Eu trabalhei 4 anos na Universidade Federal do Piauí, em Parnaíba, né, o campus de Parnaíba. Eu trabalhei também no mestrado, que foi aprovado no período que eu trabalhei na UFPI. Claro, meus outros professores, né, meus colegas de trabalho que tiveram, mas eu fiz parte também dessa criação do mestrado, trabalhei lá nesse período. Depois eu fiz concurso porque eu queria voltar para o Sudeste, a minha família é daqui do Sudeste, do sul de Minas, né? E imagine que Minas Gerais é gigantesca. São Paulo não tem parâmetro para comparação. São 500 quilômetros daqui ao sul, né? Eu estou na zona da mata e até o sul dá 500 quilômetros. Ô, Luciano, vamos voltar lá em São Carlos no seu doutorado. Então você disse que pelo menos se propôs a buscar alguma coisa nova em relação ao pensamento do Sartre. E você teve que buscar o diálogo dele antes e depois do contato dele com o marxismo, não é isso? Vamos voltar nessa conversa. Como é que foi isso? Sim. Na verdade, o Sartre mesmo, ele facilita, porque ele tem uma série de livros em que ele faz autobiografia, Sartre par lui-même, enfim, tem vídeos. Então, ele mesmo relata esse percurso. Na verdade, nas palavras do autor, Sartre diz que o marxismo, ou a filosofia insuperável do século XX, quiçá do século XXI, porque enquanto houver capitalismo, fica complicado descartar o marxismo e todas as teses marxistas, mais-valia, enfim, todo aquele aparato, enquanto houver capitalismo, a única maneira de compreender o capitalismo pela crítica permanece sendo o marxismo. Então, mas Luciano, desculpa te interromper. Você não acha que, então, já no século XXI, estava na hora de surgirem pensadores que, à luz da forma com que Sartre falava da liberdade no marxismo, viesse a propor uma terceira via que se distancie do capitalismo e do extremo marxista, para encontrar uma terceira via que seja uma possível solução para as desigualdades da sociedade? Engraçado que, se for para considerar desse seu ponto, isso vai desviar um pouco o assunto, mas eu acho que é válido, mas considerando do seu ponto de vista, a filosofia da liberdade de Sartre é uma terceira via, porque, basicamente, de maneira muito grosseira, o que Sartre fez na crítica da razão dialética foi tentar levar a noção de liberdade para toda aquela estrutura revelada pelo Marx. Sartre, por exemplo, fazia sua crítica à revolução socialista no modelo marxista, porque, aos olhos de Sartre, ela não considerava a liberdade, ou seja, não considerava o ser humano como Sartre, na sua filosofia, considerava, e por isso haveria o risco da revolução fracassar. E, de fato, fracassou. Você tem pessoas morrendo em 17 e você tem pessoas comemorando, netos, bisnetos, sei lá, desse grupo, quando o muro de Berlim, por exemplo, quando o muro é destruído, as pessoas estão ali comemorando. Isso, claro. Isso é muito marcante. Isso mostra que a liberdade precisava ser considerada. Então, o que Sartre propõe é uma espécie de reparo ao marxismo. Costuma-se dizer que Sartre se converteu ao marxismo. A conversão é uma mudança do seu caminho, né? Você se converte ao cristianismo, você abandona o seu caminho e passa a viver como cristão. Sartre teria que abandonar a filosofia da liberdade e começar a pensar com aquele determinismo e com o que Sartre chamava de autoritarismo, que era muito comum dos partidos comunistas e dos teóricos comunistas, né? Marx já não estava capaz para responder nenhuma das indagações que fossem feitas a ele. Mas os marxistas estavam ali. Então, o debate é mais com o Lukács, por exemplo, do que com o Marx, efetivamente, o debate de Sartre. Mas o que Sartre pretendia
era uma revolução, um socialismo com liberdade. E essa proposta dele, ela que pode ser pensada como uma terceira via, inclusive uma terceira via anarquista em muitos aspectos, pensado de maneira ampla, né? Socialismo, fascismo, capitalismo, esses ismos, né? Então, essa filosofia do Sartre, ela seria anarquista no sentido de que ele mantém a necessidade da socialização dos bens, o que é fundamental para que o conflito, primeiro, que é o conflito pela sobrevivência, aquele conflito mais básico pela moradia e alimentação, né, que é o mais fundamental, Mas pela qualidade a existencial, socialização dos seja bens, mantida. desculpa, Luciano, mas a socialização dos bens não conflita com a liberdade? Não, de modo nenhum, ao contrário. A privação de bens impede a liberdade. É o contrário. Na verdade, quando alguém se sente livre porque ele tem muitos bilhões e ele pode comprar o mundo inteiro, o que ele está fazendo é destruindo a liberdade de outros. Porque o princípio dessa filosofia da liberdade é o seguinte, que o homem é a liberdade, a socialização tira dele essa possibilidade da sua liberdade de fato. É por isso que em sociedade a gente se sente obrigado a tudo. Mas quem que nos obriga? Nós mesmos, em certa medida, em função de um papel social que exercemos. Então, essa liberdade já situada, Sartre queria que ela fosse considerada nessa contabilidade. Então, quando Sartre faz sua crítica ao marxismo, ele afirma o socialismo, ele afirma a necessidade de acabar com essas diferenças de princípio, e a partir daí as pessoas, claro, lutarem pelos seus interesses. A ética é essa construção diária. O que a gente precisa se perguntar não é sobre o Sartre e sobre sua época, mas é o legado. O que Sartre perguntaria para o nosso mundo hoje? É possível que a liberdade seja pensada, o ser humano seja pensado como liberdade, se você negar a ele o mais básico, se ele mora na rua, se ele não tem garantido o seu almoço e o seu jantar? Isso é o mais básico. Mas para ser um homem, esse indivíduo precisaria ainda de um mínimo de educação. E agora, se você tem grupos e tem a possibilidade de fazer isso e não faz, na verdade é o contrário. O acúmulo de bens age contra a liberdade. Você tem liberdade? Tem. Mas que liberdade idiota é essa de juntar bens que até seus netos não consumiriam, enquanto hoje o nosso mundo tem pessoas que sofrem, passam fome. Então nós chegaríamos a um consenso e essa pessoa teria dois caminhos. Ela pode livremente entrar nesse acordo, ela pode ser exterminada. É mais ou menos assim que a sociedade é pensada. Você está buscando no Sartre. O Sartre colocou isso. É Sartre. Isso é a filosofia da liberdade. Ele colocou isso dessa forma claramente? Não. Ele trabalhou isso como se faz normalmente em filosofia, com todo o trabalho de referência histórica, um trabalho dialético belíssimo num livro gigantesco que eu não tenho aqui em mãos. Como chama? Crítica da Razão Dialética. Na Crítica da Razão Dialética, eu tenho a tradução do primeiro volume, mas é um texto clássico, assim, mas daqueles de trabalho, ou seja, não é um livrinho para ler no final de semana, você passa anos estudando e tal. Mas para mostrar isso, Sartre pensa a partir do princípio da violência. O que é a violência? A gente entende a violência como... Bom, a Joana me fez a gentileza de trazer, eu tenho isso aqui é só a primeira parte da Crítica da Razão Dialética, onde é a tradução, claro, onde Sartre trabalha essas questões. E depois nós temos também materiais inéditos que eu trabalhei no pós-doutorado. Fala para o público aí quem é a Joana, rapaz. O pessoal não sabe. Desculpe, Joana é minha esposa, que está aqui em casa comigo e me ajuda sobre se fazer uma revolução, ela não seria contrária à liberdade. Isso advém de uma compreensão vulgar de senso comum do que é liberdade. A liberdade, pensada pelo senso comum, pelas pessoas em geral, a liberdade é pensada como fazer o que se quer. Só que nesse fazer o que se quer, se você existisse numa ontogênese privada, ou seja, se o mundo existisse só você e o mundo fosse dócil a você, se você fosse Deus, né, mas um Deus faltado, um Deus ao qual te falta algo, imediatamente tudo faria aquilo que você gostaria. Então, as mulheres quereriam ficar com você, as pessoas queriam te dar dinheiro, te servir, etc. Mas o mundo não é assim. Nós não estamos lidando com uma liberdade. Todos os indivíduos, independente da sua idade, enfim, de etnia, raça, cor, definição, seja o que for, gênero, sexo,
qualquer coisa, ela é liberdade. E as liberdades, elas sempre estarão em conflito. E nesse conflito, é necessário que a liberdade do outro seja levada em conta. E nesse pormenor, Sartre concorda plenamente com Hegel. Hegel diz o seguinte: ou todos os homens são livres, ou nenhum jamais o será. Agora, sem hipocrisia nenhuma, se você tem um capitalismo em que ele permite o acúmulo de renda a ponto de alguns terem dinheiro que 3 gerações não consumiriam, agora já passou disso, né, essas projeções, e outras pessoas passam fome, a própria liberdade pode questionar sobre isso, sobre essas liberdades que não têm o que comer, e ela pode chegar a um acordo. Agora, quando eu falo daquela maneira, parece algo muito grosseiro, porque se trata de violência. A pessoa que não aceita o acordo, ela será exterminada. Mas pensemos o seguinte, existe uma violência que não é contabilizada. Nós pensamos a violência lá na ponta. Nós pensamos como violenta a atitude do jovem negro favelado que teve todos os seus direitos cassados antes, ou seja, ele não teve moradia decente, ele não teve alimentação decente, ele não teve educação decente. Nós vemos a violência desse indivíduo contra o status e os bens de outras pessoas que não têm esses problemas. Nós vemos esses indivíduos fazendo algo ilegal, trabalhando com tráfico de drogas e fazendo armados e etc. Mas nós não vemos, ou pelo menos não tendemos a ver, que isso é resultado de uma violência estrutural, que é a violência que nós temos atuando no Brasil, que tem muito que ver com a propriedade privada, e aí a gente tem que pensar o nosso caso, a nossa situação. O Brasil foi dado como sesmaria, como... enfim, ele foi doado, e as pessoas receberam essas terras. Hoje a coisa está desse modo, e nós estamos sofrendo essas dificuldades. Por que esses revés? Por que a gente não pode atuar nisso livremente? Ou seja, por que a liberdade de um tem que ser respeitada, enquanto dezenas, centenas, talvez milhares, não tem o mínimo da sua liberdade respeitada? Então, a pessoa que é rica, ninguém está dizendo de matá-la ou tirar dela. Claro, ela será... vítima de violência se no fim ela se recusa e age de maneira violenta. Ela será 1 contra 1 milhão. Mas isso sem a ideologia, isso daria muito certo. As pessoas se veriam como exploradas e agiriam em seu favor, mas isso não acontece em função de uma série de elementos, não cabe falar agora. Mas a violência, ela é instituída. Nós temos uma violência no Brasil que aboliu a escravidão, ou seja, libertou negros e não deu o mínimo de qualidade para eles. Você entra num ambiente ou num espaço de proprietários e o negro não recebe terras de sua propriedade. Então, ele não está em condições de concorrer. E isso vai delegando, empurrando esse grupo, e eles acabam gerando isso que a gente tem hoje, essa violência do jovem contra o proprietário. Mas, na real, Sartre vai pensar a violência em 3 níveis. Ele pensa a violência estatal e a violência instituída. A violência instituída é essa dessa pessoa que, em função de uma violência prévia, que é estatal e mantida pela polícia, não pode esquecer, a Polícia do Rio de Janeiro foi criada para defender a propriedade, para defender as pessoas. Enfim, você tem uma série de elementos que permitem que a gente possa pensar a liberdade de um grupo inteiro também, e não apenas dos proprietários. A gente pode pensar a liberdade de uma maneira mais ampla, não apenas fazer o que se quer, ou seja, o proprietário faz o que quer com a sua propriedade e os que não têm propriedade fazem o que querem com o quê? Consigo mesmo e com os filhos. Luciano, Esse é o proletário. Luciano, então... bem legal. Você falou que o Sartre tratou de 3 liberdades, do Estado, do indivíduo, e a terceira não ficou muito clara para mim. E você falou também, Luciano, que... a terceira é a contra... Desculpa. Contra a violência. Contra a violência, então tá. O Estado, o indivíduo e contra a violência. Agora, essa questão que você colocou, que o Sartre não se converteu ao marxismo, deixa mais claro em que sentido você considera que ele não se converteu ao marxismo se uma boa parte das ideias dele se alinham com Marx, não é isso? Deixa isso mais claro para mim. Voltando lá... Não, mas antes eu ainda quero falar sobre a violência, porque isso é um tema importante. Tá. A contra-violência é a violência revolucionária, no sentido de que se não se trata desse mero... desse efeito colateral, digamos assim, do sistema, de algumas pessoas que assaltam e etc., quando a violência é revolucionária, ela não é violência, ela é uma resposta à violência estatal. Então, a revolução é pensada por Sartre como contra-violência. É a contra-violência do movimento do sem terra
contra aqueles que negam a eles a possibilidade de existir, ao não permitir que se faça uma reforma agrária ou que terras que são devolutas ou terras que estão improdutivas sejam dada ou cedida para que eles trabalhem e produzam sua existência. Então, essa é uma ação de contra-violência que é completamente diferente do banditismo, são coisas diferentes, e que é diferente da violência que é instituída e que uma parcela sofre isso, e cada vez que isso acontecer, essa parcela tem o direito de reclamar, né, a sua liberdade, ou seja, reclamar seus direitos, iguais aos demais, inclusive iguais aos dos proprietários. Mas falando da divergência de Sartre com o marxismo, é uma divergência de base. Se se trata de socialismo com liberdade, já há uma divergência fundamental. Porque, no caso, Sartre está afirmando a liberdade humana em contraposição à dialética da história. Sartre está dizendo que, ao invés de uma espécie de jogo em que você tem uma afirmação, uma negação dessa afirmação, que já é carregada nessa afirmação, e a conclusão disso, ou seja, dito de maneira mais direta, tese, antítese e síntese, você tem, na verdade, um elemento que trabalha nesse movimento histórico que não estava sendo considerado, que é a liberdade individual. A liberdade individual é o sêmen, é a semente do que seria a liberdade humana. A liberdade humana é esse socialismo com liberdade que Sartre imaginou, né? Que é algo de autogestão, que envolve acordos, que envolve muito respeito. Na verdade, é anarquista, mas no sentido muito teórico do termo, porque o anarquismo ele exige muitas leis, né? Muitas leis, mas e que sejam respeitadas efetivamente, não leis como as nossas que você deve andar 80 km na pista, mas você anda se tiver um radar que vai te multar, senão ninguém anda. Isso é um fato, sem hipocrisia, me parece que todas as pessoas fazem isso. Mas considerando assim, de maneira fundamental, enquanto o marxismo propunha que a revolução aconteceria de qualquer modo em todo o país que se desenvolvesse o capitalismo até o extremo, isso não aconteceu. O capitalismo passou por uma série de mutações e permanece. Ele não levou ainda àquela separação social de tal modo abissal que exigiria uma revolução. Então, nesse sentido, Sartre ele propõe um reparo à teoria marxista. Isso significa que nós partimos de uma série de princípios que são de acordo. Sartre está de acordo que a melhor maneira para evitar o conflito é a socialização, mas uma socialização em que que esteja permitida ao indivíduo, é mais ou menos essas palavras do Sartre, ter mais que um par de sapatos. Ou seja, não se trata absolutamente de reduzir todos a uma pobreza, a uma espécie de miséria, mas criar uma maneira em que alguns não sejam donos da metade do país ou de extensões do tamanho de estados, às vezes de países pequenos da Europa, enquanto que outros vivem numa lona à beira da estrada. É aí que está o problema. E essa violência é a tal da violência de fato. Essa é a violência. Nós temos tanta riqueza e pessoas que não têm nenhum acesso a nada. E pouco importa que alguma coisa do passado justifique isso. Isso está aqui agora e pode ser resolvido, Sartre propõe. Como? Um acordo de liberdades para que isso seja... E esse acordo de liberdade sempre vai bater nos mesmos oponentes ou inimigos que o marxismo tinha, que são os grandes proprietários. E eles acabam sendo o alvo toda vez que você fala em garantir direitos, ou garantir liberdade, ou garantir o mínimo para a existência. Porque, efetivamente, ou fenomenologicamente, ou seja, como queiram considerar, o que nós temos no mundo é isso. O que a gente vê são pessoas dentro de carros que custam uma casa, que são vigiados por pessoas que estão na rua e não têm casa, e que eles querem expulsar da rua, que são lugares públicos, que podem ser ocupados por carro, né, mas não podem ser ocupados por moradores de rua. Esses absurdos, né, que Luciano, a gente chama bastante atenção. Talvez a pergunta que eu vou fazer agora extrapole o teu recorte de pesquisa, mas não tem problema nenhum. Basta você falar que extrapola, o que você viu, mas eu tenho certeza que você deve ter uma opinião a respeito. A partir de Sartre, o marxismo se renovou enquanto proposta efetiva de atuação nos estados? Bom, a gente tem que falar em alguns ambientes, né? Porque marxismo é um termo que engloba um grupo enorme, não só de teóricos, como de práticas. Uhum. Né? Então, você vai ter vários partidos que, de certo modo, atuam, né,
E eles vão defender, e o próprio nome deles já indica qual a tendência, então eles vão defender uma ação como aquela que foi feita pelo Partido Comunista Russo na Rússia e constituir a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, outros vão defender uma posição ainda mais radical do que essa, né? E aí isso vai mudando em gradações, e cada uma pode ser nomeada e etc. Bom, e por isso que eu estou fazendo esse preâmbulo, né, antes de responder, apenas para que a minha opinião não seja pensada em outro ambiente que não esse teórico. Porque quando isso passa para a prática política, efetivamente, aí a coisa se amplia ainda mais, porque eles têm a experiência e eles têm como resultado aquilo que funcionou ou não nesse jogo democrático quando admitem, né, pessoas que são de esquerda, e de esquerda mais socialistas ou mesmo marxistas. Agora, o que a gente teria como consequência desse debate todo de Sartre como socialismo, como liberdade? As políticas europeias, elas foram isso. Elas foram democracias que mantiveram as grandes fortunas, mas taxaram grandes fortunas. E com isso, e a exploração de outros povos, a gente não pode fechar os olhos para isso, né? A França explorando a Argélia, a Itália explorando países da África, então, mas com essa ajuda, mas o que eles fizeram para se proteger daquela ameaça, digamos assim, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, é exatamente um socialismo com liberdade. A gente pode dar outro nome para isso e tentar justificar isso numa vertente mais capitalista, e de fato dá para justificar, porque o capitalismo, ele em alguns aspectos converge com o socialismo, sem dúvida alguma. Não dá para você ter capitalismo se você tem um monte de pessoas na rua, quem vai consumir os produtos? E sem consumo dos produtos e pagar esses produtos, como é que você vai movimentar e girar a roda? Então é idiota do ponto de vista capitalista também. Mas do ponto de vista socialista, tudo aquilo que era proposta socialista foi incorporado pela Europa. As pessoas passaram a ter acesso a uma educação e uma saúde com muito mais qualidade. As pessoas passaram a ter acesso à moradia, que era uma coisa que era postergada, e eles fizeram efetivamente isso. Então, a social-democracia ela acabou sendo uma espécie de socialismo com liberdade, não tão radical e tão efetivo como Sartre tinha pensado, de chegar ao ponto da autogestão, mas até elementos disso a gente encontra em algumas práticas de esquerda, como, por exemplo, você ouvir as pessoas da cidade ao invés de deixar para o superprefeito decidir o que deve ser feito em cada lugar, e etc. Então, que são aquelas prefeituras que são localizadas e ali as pessoas decidem o que é mais importante ser feito por ordem, né, de prioridade, e isso poderia ser muito mais efetivo com a utilização do acesso à internet, por exemplo, que a gente falou antes, e não é feito. Mas, enfim, nesse sentido, eu acho que a gente não tem descrito pela esquerda como teoria, mas a prática de esquerda no Brasil também se aproxima bastante, né, do que seria uma social-democracia, e em sendo uma social-democracia, a gente tem um lampejo do que Sartre teria pensado como socialismo e liberdade, que você socializa, de certo modo, os recursos públicos, fazendo com que os mais fracos, os menos favorecidos e tal, tenham um mínimo de condições. Isso é um caminho. Sartre propõe algo um pouco isso, mas um pouco mais radical do que isso, não tão fraco como foi feito no Brasil e nem tão breve como foi na Europa. E me fala uma coisa, o teu pós-doc foi aonde? Foi na Universidade Jean Moulin, em Lyon, na França, sul da França. E você trabalhou as questões da ética? Eu trabalhei supervisionado pelo professor Etienne Bambinet e, efetivamente, eu queria... esse projeto, a gente estava falando antes do meu doutorado em São Carlos, esse projeto, assim que eu estava para terminar o doutorado, ainda em conversas com o Bento Prado Júnior, eu queria fazer um pós-doutorado sobre ética em Sartre. A minha questão era, tudo bem, Sartre propôs uma ética, vários livros já tinham escrito sobre isso, né? Inclusive eu li todos, mas dizendo que era essa ética, como é que ela se justificava, etc. Eu disse para o Bento, tudo já foi feito, mas eu gostaria de trazer, então, essa estrutura ética e tentar aplicá-la, né, na história, nas experiências, enfim, pensá-la a partir de casos históricos, enfim, não da literatura ou de teatro, seja o que fosse, mas a partir da história, inclusive elementos da história do Brasil, para pensar
essa ética proposta por Sartre. Então, sob orientação do Etienne Bambinet, eu escrevi muito mais do que eu publiquei, mas eu acabei publicando, a gente ia falar depois do livro, mas eu já antecipo, Ética e Liberdade em Sartre, da negação da infância ao homem infantilizado, é de 2018, editora Apris, né? Soletra para mim o nome da editora. APPRIS. Ela é de onde? Ela é de onde? Curitiba. Curitiba. Eu acho que é sediada em Curitiba. O teu livro, esse livro está à venda no site deles? Eu acho que também no site da Apri, com certeza, mas tem pela Amazon, tem na Livraria Cultura, se ela ainda estiver atuando, né? Não sei como é que anda, mas enfim, não está disponível. Mas se eu te perguntar, desculpa, Luciano, e se eu te perguntar o que é ética, para a gente partir da definição de ética, o que você falaria, assim, para explicar para quem nem sabe o que é ética? Ética, dito de maneira bem coloquial, é a maneira como nós nos portamos em relação aos outros e a maneira como nós esperamos que os outros se portem em relação a nós mesmos. E a ética necessariamente tem que ser universal? Algumas coisas, sim. Existem princípios que são tão básicos que qualquer ética deveria considerá-los. A dor, quando provocada, ela é universal. Então, preservar as pessoas da dor é algo que é ético e é universal. Você provocar sofrimento, pelo simples fato de provocar sofrimento, não faz nenhum sentido do ponto de vista de nenhuma ética. Okay. Existem outros, alimentação, a pessoa... Então, existe uma série de princípios que são universais a ponto de a gente ter Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão e depois uma Declaração Universal que é esse básico, esse mínimo do mínimo. Mas isso se amplia. As pessoas precisam ser respeitadas nas suas ideias, na sua religiosidade e numa série de outros elementos. Mas algumas coisas são universais, sim. E essa maneira de portar-se, eu não quero ser machucado, eu não machuco. Então, daí tem o princípio que é cristão, que é kantiano, de fazer ao outro aquilo que gostaria que fosse feito a você. Então, alguns aspectos da ética são, sim, universais e valem para todos os tempos. No sentido, vale para todos os homens e mulheres que estão vivos, vale para tudo que nós consideramos que é humano e deveria ter valido para todos que já existiram e deve valer para todos que vierem a existir. Isso é o básico dessa relação. E isso se amplia. Essa ampliação gera a possibilidade da gente conviver. E essa convivência é também baseada em princípios que são éticos, que são culturais, que são sociais e que são, em grande parte, impostos pelo sistema, pela estrutura estatal que é estabelecida. Então, a gente não pode confundir as coisas, mas elas andam bem próximas, né? A lei e o que deve ser feito. Embora a ética ela lide mais com a atitude, a ética sartriana lide mais com a atitude individual. Ou seja, Sartre faz uma pesquisa num colégio de normalistas e pergunta sobre mentir. É certo mentir? E 95% das meninas dizem não. E depois ele pergunta, vocês já mentiram? E mais de 70% já mentiram. Isso mostra a hipocrisia social, que é ter regras e não cumprir. Né? E a ética, ela está justamente nesse intermédio de qual é a sua atitude, a ética sartriana. Qual é a sua atitude quando você não está sendo visto? Né? Se você que critica pessoas que roubaram, se tiver a oportunidade e sabendo, ou tendo certeza de não ser descoberto, se você não roubaria. Essa é a ética que interessa. Não se trata de haver mandamentos numa tábua da lei lá que o Moisés apresenta, mas se trata de construir valores, né, que preservem a vida, a dignidade das pessoas todas, né, da melhor maneira possível. Isso dito de maneira bem coloquial. No caso de Sartre, é necessário dizer sobre o que é o homem, para falar de ética. Então, Sartre pensa homem, mulher, claro, todo ser humano, como liberdade. Liberdade situada. Assim sendo, é o homem e a mulher que faz as escolhas daquilo que ele é e daquilo que ele faz. E por mais que elas tenham sido impostas a princípio, porque todos nós fomos bebês, fomos crianças, a um dado momento nós somos capazes de, por nós mesmos, fazer nossas escolhas. E, assim sendo, essas escolhas elas serão sempre livres. E independente de eu querer ou não, eu vou ser responsabilizado por tais escolhas. Cortar ou não o cabelo, usar ou não brinco e assim por diante. Estudar, se esforçar ainda mais por estudar ou não. Então, nesse sentido, se a gente pensar o homem como liberdade, a gente ampliando isso, a gente percebe que a humanidade também é livre.
E se a gente desconsiderar a ideia de Deus, né, Deus que age na história, e pensarmos a humanidade como consequência do que o homem faz e escolhe, a gente tem um futuro inteiro aberto de possibilidades. O que vai ser o futuro? Aquilo que a gente escolher e fizer agora. É assim que Sartre pensa o indivíduo, e a partir disso, nós podemos pensar a própria história como isso. Então, o ser humano ele será no futuro aquilo que ele está fazendo hoje. Do mesmo modo que se eu estivesse comendo um montão de comida gordurosa e refrigerantes e tal, eu estou me fazendo gordo para daqui a um mês, um ano, 2 anos, a humanidade está se fazendo no futuro. Né? Então, nós vamos ter cada vez mais pessoas sofrendo, menos água para todos. É isso que está sendo feito e é isso que vai acontecer. Não existe Deus que vai intervir na história do ponto de vista dessa filosofia da liberdade, mas existe a possibilidade do homem atuar no seu próprio mundo. Nós não podemos lidar com tudo. Se viesse, por exemplo, um cometa e aquelas ideias daqueles filmes, né, de Armagedon, a gente vai ser eliminado de todo modo. Mas enquanto ele não vem, a gente poderia ter um mundo muito melhor, né, independente da ação de um ser divino ou de qualquer transcendência. Cabe ao homem e à mulher, em todos os homens, todas as mulheres, né, são 7 bilhões, fazerem o mundo aquilo que ele é e que ele permanece sendo. Não só fazê-lo, mas mantê-lo. Então, se a diferença social permanece, é porque nós a mantemos com a nossa propriedade, com o nosso assentimento ao modelo. Então, nós somos responsáveis, né? E não só pela nossa existência, mas pelo mundo inteiro. É isso que está escrito no Existencialismo e Humanismo, é um texto bem conhecido do Sartre, quando ele diz que o homem, quando ele faz escolhas no mundo, todas as escolhas humanas são éticas, no sentido de que se eu fumo, eu estou fazendo uma escolha e dando o exemplo, né, de que fumar não é tão ruim assim. Então, deem atenção para o que eu falo e não para o que eu faço. Né? Fumar faz muito mal, estou tentando parar, mas eu ainda fumo. Tabaco é um vício horroroso, mas eu admito, você é humano. Mas eu fumo. Você é humano. Eu sou humano e faço parte do jogo social e da hipocrisia. Mas, efetivamente, a gente ensina pelo exemplo, muito mais pelas nossas escolhas do que por aquilo que a gente relata, por aquilo que a gente prega, ensina. E, nesse sentido, a ética em Sartre ela é encarnada. São as escolhas individuais que fazem a história do bairro, da casa, do bairro, da cidade, do município, e são pequenas escolhas que fizeram a Segunda Guerra Mundial acontecer. A gente bota tudo na conta do Hitler, mas as atitudes dele passaram por centenas, milhares de pessoas, até o cara que estava produzindo lá no interior da Alemanha alimento para a família dele, participou disso, de certo modo. Então, Luciano, desculpa te interromper. Quanto tempo você ficou na França no seu pós-doc? 365 dias exatos. Um ano. Ok. E se você fosse resumir, eu tenho um amigo que fala que eu fico querendo fazer da filosofia fast food. Mas, assim, faz parte da minha proposta de tentar traduzir para o grande público, né? Se você fosse resumir o resultado do teu pós-doc trabalhando a ética no Sartre, o que você falaria de uma forma, tentando falar de uma forma resumida depois desse 1 ano? Bom, o mais importante é que Sartre propõe uma espécie de nova ética, que ele chama de ética do porvir. Ela nunca foi pensada a sério, e a filosofia tem, sim, uma espécie de atraso em relação ao mundo, então ela antecipa uma série de questões e depois elas acontecem, né? Espera aí, me explica isso aí. A filosofia tem um certo atraso em relação ao mundo? Como é que é isso? A gente está discutindo uma série de questões que depois só elas são admitidas pelo grande público. Por exemplo, Desculpa de novo, é quase que um delay em relação ao que vai acontecer. Delay é aquele atraso que tem, assim, quando na transmissão de som e imagem tem um delay. Na economia tem delay, na filosofia tem delay também. Olha só que interessante. O Descartes ele propõe ali uma compreensão dualista do homem que, de certo modo, repete as anteriores, né? Corpo e alma. E hoje, se a gente for pensar do ponto de vista da filosofia, as pessoas são ainda cartesianas. O senso comum é inteiro cartesiano. Eles não passaram do Descartes. Eles admitem até o Descartes uma alma no corpo. O Hume, que afirmou os sentidos, a empiria, já complica. Depois do Hume, a gente vai ter o Kant. Depois do Kant, a linha do idealismo de um lado e a fenomenologia de outro. Mas a gente
percebe que o pensamento geral ainda está baseado em Platão, a medievo, a filosofia, no máximo, o Descartes. Então, no máximo que dá para pensar é que nós somos cartesianos. As nossas poesias falam isso. Não há nenhuma pesquisa científica, nenhum estudo que mostra a existência científica da alma. A alma não pode... Depende do que se chame de alma, né? O problema todo é que existe uma compreensão mediana da alma como uma espécie de duplo do corpo, que existiria independente do corpo e que poderia ser punida, julgada, etc., depois da decomposição do corpo. Essa noção de alma ela é fenomenologicamente impossível. Agora, a gente pode pensar a alma como ânimas, como aquilo que nos anima, mas nesse sentido, ela acaba sendo muito próxima daquilo que a gente come, porque o que nos anima é o que nós comemos. Efetivamente, é o que a fenomenologia nos revela. Mas é sempre bom dizer de onde se fala. Eu estou falando do ponto de vista da fenomenologia. E, fenomenologicamente, a morte é uma falência de uma estrutura complexa, que não permite separar corpo e alma. O que me permite dizer como é que o homem é pensado na contemporaneidade. Ele não é um composto corpo e alma. Ele é um complexo. Veja, eu sou, ao mesmo tempo, as minhas emoções e a minha sensibilidade, e ao mesmo tempo aquilo que as sensações, né, que são externas, trazem. Eu jogo nessa existência o mundo, eu estou inserido no mundo, eu estou tomado por ele, enfim. Mas eu não posso separar em mim duas coisas, elas estão presentes ao mesmo tempo. Isso significa que o homem contemporâneo, ele não é mais pensado como essa dualidade que o senso comum e as pessoas em geral pensam, que é um ser quase que dualista, às vezes tem uma terceira parte, que ele tem alma e espírito, né? Alguns vão dizer isso. Mas... Esses são os tricotomistas. Pois é. Efetivamente, a gente, do ponto de vista fenomenológico, tem aquilo que a fenomenologia revela, os fenômenos revelam. Nós nascemos de uma união de esperma com óvulo no útero, e nós estamos à mercê de morrer ao longo de vários momentos da nossa existência, mas é certo que morreremos um dia. Agora, quando sai disso, a fenomenologia entende, a alma é uma construção humana. O homem tem medo do seu fim. Além dos filhos e dos netos, da manutenção do seu nome e dos seus bens, e de um túmulo bem bonito, eles acreditam nessa necessidade de uma alma que permaneça. É a negação da finitude, uma atitude muito humana, o que revela que quase todos os povos acabaram criando deuses, religiões e vidas posteriores, depois que deixavam de existir. Mas sob o ponto de vista da fenomenologia, o fato de terem várias culturas, vários povos ao longo dessa esfera, deixa eu ver se ela está aqui, ao longo dessa esfera, que acreditavam no mito da alma, não é uma coisa que é para incomodar quem pensa que isso não tem comprovação? Pois é, a questão é que a gente faz escolhas situadas. É claro que se o avião começar a cair, é muito melhor que houvesse um Deus e que ele me salvasse. Então, nós escolhemos acreditar em Deus. Mas Deus ele foi inventado e a alma foi inventada quando o homem percebeu que ele morria. Eles tentaram primeiro fazer com os seres humanos o que faziam com as plantas e funcionava. Eles enterraram, mas a pessoa não renascia. Eles tentaram... Bom, enfim, é imemorial, né? O que a gente pode dizer sobre a noção de alma é que ela é imemorial, né? Que ela... Bom, enfim, você pode rastrear por algo em torno de 10 mil anos e já falavam da noção de alma. Então, não dá para a gente questionar a importância que isso tem, né, para a nossa vida prática, sobretudo. Para as grandes dores, né? Quando morre alguém, você acreditar que ela não morreu, isso é super importante, do ponto de vista prático, psicológico, uma série de coisas. O carro perde o controle, nossa senhora, né? Você não nem acredita, mas você pede por alguém que socorra, enfim. Luciano, legal. Eu acabei saindo pela tangente, porque é um assunto bem interessante, né, essa questão. Mas eu queria voltar lá na minha pequena provocação, a tentar você colocar de uma forma... Não, eu vou chegar lá, é que eu não poderia chegar lá direto, porque pareceria só uma entrada na provocação. Agora, então, já que é para responder direto, eu respondo. Não, pode fazer como você quiser. Como você achar melhor. O fato de todos os povos, desde o princípio,
revelarem, apresentarem noções de alma e de Deus, pode ser visto de várias perspectivas. A sua perspectiva, ou a que você sugeriu, é que essas pessoas, isso seria incomodativo, porque isso revelaria que a alma, de fato, existe e tal. Mas você não pensou, ou quem diz isso não pensa, na Revolução Copernicana. Aplique isso do ponto de vista humano. Isso revela muito mais do que é o homem, do que deuses existam. Isso revela que todos os homens, em todos os lugares, são falta. Falta de quê? De uma plenitude que ele nunca alcança. Essa é a filosofia da liberdade do Sartre. E essa falta de uma plenitude que ele nunca alcança faz com que ele imagine que essa plenitude e que essa totalidade que ele sonha, que nunca se realiza, faz com que ele imagine ela para depois da vida, para lugares em que não podem ser verificados. Tanto é verdade que ninguém nunca verificou nenhum céu, nenhum inferno, nenhum purgatório. E efetivamente, as pessoas todas acreditam. Então, isso revela muito mais sobre o que é o homem e o que ele sente uma falta e que ele vai inventar qualquer coisa para preenchê-la, sobretudo coisas que ele não pode provar e nem experimentar, como deuses e anjos e demônios, para justificar suas ações, inclusive, que são escolhas dele, situadas no mundo. Ele fará isso sempre, mas ele fará isso porque lhe falta algo, e não porque Deus ou a alma efetivamente exista. Isso me parece mais plausível. Mas se eu respondesse assim, parecia uma resposta mais grosseira. Isso, quando é pensado de maneira situada, o ser humano teve que quase que passar por um crescimento. Então, você tem uma espécie de adolescência da humanidade em que ela precisou do papai para estabelecer regras. Então, ela cria Deus cria leis e tal. E o homem vai se autonomizando até o século XVII, quando Deus se torna uma ideia. Mas essa ideia é substituída por uma natureza. Essa natureza é substituída por um Estado. E todos eles vão mantendo uma estrutura maior que repete aquela de Deus. É como se o trono de Deus fosse tirado Deus e colocado outra coisa. O Nietzsche ele vai anunciar a morte de Deus justamente nesse sentido. É quando Deus para de ser o remédio para todos os males. E ele para de ser a resposta para todas as questões. E a filosofia tem que se haver consigo mesma. Sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial, em que os seres humanos usaram a sua técnica, né, os nazistas, para exterminar de maneira industrial pessoas. Isso fez com que algumas coisas precisassem ser repensadas. Porque se Deus permitiu que isso acontecesse, né, poxa vida. Ô, então, Luciano, Deus mostrou que ele não existe. E o Dostoiévski, como é que você enxerga a forma do Dostoiévski com que ele se colocou? Eu acho que ele, ao afirmar que se Deus não existisse, tudo não seria permitido, ele afirmou uma obviedade. Tudo nos é permitido e Deus nunca impediu nada. Deus não impediu massacres de indígenas, milhões. Deus não impediu nenhum dos males que os próprios judeus cometeram contra outros povos, mas não impediu o grande mal que foi a tentativa nazista de extermínio dos judeus. Então, eu acho que a grande questão é qual a função que Deus teve nesse percurso todo. Por exemplo, para justificar a escravidão de homens que não fizessem parte de reinos que fossem cristãos. Ou seja, todos aqueles que não faziam parte do seleto clube dos europeus católicos cristãos. Isso, Deus teve essa função. Deus teve outras funções, mas ele não interviu na história. Então, acaba que não se trata exatamente de questionar a religiosidade ou a religião, porque esse é um fenômeno humano, social, que se repete entre os povos e tal. Deus ele foi uma espécie de muleta que serviu o período medieval inteiro para justificar que Deus transmitisse seu poder ao Papa, o Papa ao rei, o rei a seus cavaleiros, e isso transmitia até o povo. Então, você tem um Deus que justifica isso. Hoje, Deus está justificando coisas mais aberrantes ainda. Né? Em Deus, eu faço isso, faço aquilo. Então, eu combato, por exemplo, o padre Lancelotti, ele me parece um cristão genuíno, né? Daqueles poucos, porque o próprio Nietzsche diz que o único cristão morreu pregado na cruz, né? Só Jesus foi cristão, efetivamente. Mas pessoas que combatem aquilo, me parece fenomenologicamente inaceitável, a menos que a gente mudasse ou os evangelhos ou o mundo, e o mundo tivesse pessoas efetivamente preguiçosas que gostassem de comer na rua. Então, é muito mais assim, aqui serve Deus, e a fenomenologia ela não questiona a religiosidade, não se trata disso, mas se trata de questionar a noção de Deus como uma muleta transcendente que justifica a história que os homens mesmos fazem. Veja, nenhum dos males que a gente pode encontrar na história da humanidade
foi cometido por nenhum ser que não o próprio homem. As guerras foram humanas, a bomba atômica foi uma invenção humana, a explosão delas, o extermínio dos indígenas, a escravização dos negros, tudo isso são ações humanas, que Deus pode até ser usado, mas é um uso que se faz. E eu acho que a partir do século XIX, pela primeira vez, Deus é questionado de fato, ou seja, o que é questionado não é a figura de um Deus que o Nietzsche já tinha dito que morreu, mas a figura do homem-Deus, aquele que se pensa tão poderoso quanto Deus e, ao mesmo tempo, tenta encaminhar isso dizendo que foi em nome de Deus que ele fez. E aí você tem uma ética que ela é muito mais voltada para essa ação individual e nas consequências dela do que numa ação divina na história. Então, a gente tem uma série de diferenças que precisam ser consideradas exatamente para evitar que fique um debate do tipo Deus existe ou Deus não existe. Ele não pode existir do ponto de vista do existencialismo, conforme eu disse antes. Né? Existir seria ser fora de si, ele teria que ser finito para existir, então isso exclui o debate, mas o debate permanece. E todas as coisas que foram justificadas em nome de Deus, que provocaram sofrimento, que provocaram dor. Quer dizer, só porque se trata de Deus, a gente tem que simplesmente aceitar. E o mesmo com relação à alma. Né? Você salvar a alma de uma pessoa é suficiente? Ela está querendo viver, ela está querendo, sei lá, se reproduzir, ela está querendo desfrutar do que o mundo tem. Não, você vai ser executado, mas logo antes nós vamos te abençoar para você ir para o céu. Coisas assim que questionam não só a noção do divino, mas com ele, essa compreensão do ser humano como um ser dualista que tem uma alma que o precede e o antecede, quer dizer, algo que é eterno e que ele não é. Então, nesse sentido, é fundamental que a gente separe as duas coisas, a religiosidade da ação das religiões no mundo, que tem interesses políticos e de toda ordem, de Deus, que é uma noção dentro da filosofia. Deus deixa de ser essa para, essa muleta que serve a justificar as ações inexplicáveis, injustificáveis, que só poderiam ser humanas, como a tortura, o extermínio em massa. Porque quando exterminaram índios e negros, não teve problema. O grande problema para a filosofia, o pensamento, é quando os europeus são exterminados, em escala industrial, como eu disse. Então, é um debate muito interessante, mas é importante sempre margeá-lo, né, para que ele não se torne um mero ataque a deuses e tal. Não, nós estamos tratando dessa ideia, né? Legal. Mas deixa eu... Você vai falar assim, esse velhinho chato está insistindo no meu pós-doc. Vamos lá no pós-doc. Tentar resumir em poucas palavras aí que conclusão que você chegou. Porque eu estou muito curioso, cara, assim, em tentar enxergar no universo mais restrito, embora seja difícil, né? É difícil porque tem uma série de pressupostos, né? Quais pressupostos? A filosofia do Sartre, ou seja, uma compreensão mínima, básica da filosofia da liberdade, o homem como liberdade situada. Então, tem explicação para todas as perguntas que são várias, né? Do tipo, mas e o corpo? Pô, o corpo é corporeidade, nós não temos um corpo que se separa do que foi pensado como alma. Na verdade, a consciência é a maneira como o corpo se mostra no mundo, se realiza. Esse movimento meu de mão é a minha própria consciência, meu olhar, meu olho, tudo isso me revela no mundo. Considerando esse pressuposto, é necessário considerar que Sartre, para afirmar isso, tem que questionar uma série de áreas do conhecimento que servem como má-fé social. Por exemplo, Sartre ele pensa o homem como livre. Quando você tenta justificar o fracasso ou os problemas apenas pelo meio social, Sartre diz, não, foram escolhas situadas, mas foram escolhas. Se o indivíduo tenta pensar as teorias psicanalíticas, por exemplo, de um ego, algo, né, uma pré-consciência ou um subconsciente que toma decisões, você tem de novo uma muleta para justificar o seu ato, certo? Vai questionar isso. Passado, e claro, aí depois você vai ter explicações científicas, biológicas, todas elas, tudo que serve para justificar a escolha humana é necessário ser combatido primeiro. Então, primeiro eu trabalhei a libertação metafísica, como Sartre a chama, do homem, que é libertá-lo de todas as justificativas e todas as explicações que ele criou para explicar o inexplicável, que são as suas escolhas. Como é que alguém que é obeso pode dizer que é em função de outra coisa, senão dele mesmo comer, e ele chega a ficar obeso? Isso é um ato de má-fé. Mas existe também a má-fé social. A gente pode perguntar, mas como é que o mundo chegou no estado em que está? Basta
voltar para a história, a gente percebe claramente como é que a gente chegou no estado em que estamos. Então, má fé seria você usar, seja a psicologia, seja as ciências da alma, seja a ciência social, seja o próprio marxismo, seja a história, seja o que for, para justificar as escolhas humanas. Então, é em função de determinadas escolhas que fez determinado momento da história, que o momento seguinte aconteceu desse modo e o seguinte desse modo, como se houvesse uma causalidade histórica. Isso não cabe. Sartre vai afirmar que há liberdade humana atuando e que só não muda porque as pessoas perpetuam. O capitalista perpetua o ser capitalista, egoísta, proprietário, etc., no seu filho, como o proletário faz o mesmo. Então, nesse sentido, a gente tem que considerar a liberdade, primeiro, no ambiente metafísico, para não haver desculpas. Estabelecer, e, sobretudo, religião e Deus, né, que é o alvo principal. Porque em Deus, os males humanos são depositados. Foi por conta de Deus mas porque tem o demônio, que eu matei, que eu roubei, enfim. Você tirando isso, são ou questões sociais ou atitudes e escolhas individuais. Feito esse primeiro passo, é necessário um segundo momento, e esse eu acho que é o mais importante. A liberdade ela não pode ser imposta. Quando você tenta libertar um povo, por exemplo, os democratas, né, a democracia, se acha no direito de, às vezes, libertar determinado povo de determinado líder político que eles mesmos escolheram. Essa ação de um país, né, sobre outro para reafirmar uma escolha da liberdade daquele povo, claramente contradiz a liberdade daqueles que fizeram as escolhas e etc. Só que, de outro lado, se eu chegar num país que fez tal escolha e tirar simplesmente, eu não estou respeitando a liberdade de mais da metade da população. Isso aconteceu durante a Guerra Fria, na invasão soviética da Hungria, por exemplo. A liberdade ela não tem como chegar em cima de tanques, como o capitalismo também fez, tentou fazer em vários, né, leiam a história, Vietnã, Coreia, enfim, uma série de guerras do período da Guerra Fria com esse mesmo discurso. Mas, efetivamente, se os norte-americanos encontraram resistência no Vietnã, as pessoas ali não queriam ser libertas daquilo que os norte-americanos queriam libertá-las. E o mesmo aconteceu com a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas da Hungria. Se eles encontraram resistência armada, é porque as pessoas não queriam aquilo com tanta... Essa intervenção externa, primeiro. Né? Então, é necessário que a liberdade ela seja preservada também no processo democrático. Então, agora vamos situar, não entre países, né, a liberdade levada através da violência, mas dentro do nosso próprio país. Eu não tenho como obrigar alguém a votar em alguém em função da libertação dessa pessoa, porque efetivamente ela tem que estar convencida disso. E aí a gente chega no que Sartre pensa como libertação social e política do homem, que é, primeiro, fazê-lo compreender que não adianta ele espernear. Ele pode se pegar em Deus, ele pode se pegar na natureza, ele pode se pegar na biologia, ele pode se pegar na história, na psiquiatria, ou seja, no que for. A história continuará acontecendo e ela terá que ver com as escolhas individuais que ele faça. As políticas, as sociais. Aquele princípio da responsabilidade total. Eu sou responsável se hoje pessoas passam fome e eu posso fazer algo e não faço. Nesse sentido bem amplo da ética. Mas mais do que isso, eu não tenho como simplesmente libertar a mulher muçulmana da sua burca. Porque na cultura e na situação em que ela existe, ela entende aquela burca como proteção de olhares masculinos. Ao passo que no Ocidente, você também não tem como libertar a mulher das suas plásticas, dessas coisas absurdas que se faz, lipoaspiração, enfiar silicone no próprio corpo, para satisfazer um determinado modelo do olhar ocidental. Porque se ela não estiver convencida que é melhor a sua saúde e o seu prazer de ser do que os peitos de silicone, ela vai fazê-lo. E se você não conseguir que essa mulher muçulmana esteja convencida que a liberdade dela permite que ela ande nua não diria, né? nem no Ocidente isso é possível, mas de biquíni ou com uma roupa mais confortável na praia, e que o que precisa ser mudado são os olhares masculinos que não a respeitam, se ela não estiver convencida disso, ela continua ensinando para seus filhos e filhas a agirem assim, e isso permanece. Então, a liberdade ela atua quando a pessoa se convence da liberdade, compreende a liberdade para todos e começa a atuar nesse sentido. E aí a filosofia de Sartre, é uma conclusão minha, ela pode ser enquadrada nesse modelo de um anarquismo, mas não um anarquismo vulgar, e nem algumas das elaborações que a gente teve de anarquismo,
mas um anarquismo que parte do princípio de que todos os homens, mulheres, seja quem for, são iguais. A igualdade, ela é prévia, porque ela é ontológica, é o nosso modo de ser, nós somos liberdade no mundo, e como consequência disso, a história humana é ação humana que a faz, seja para o bem ou para o mal, isso pouco importa, mas é a ação humana que fez a história e que está fazendo agora, ou seja, o futuro vai ser, a gente pode lamentar o ano que vem, o Brasil está agora com tais e tais problemas que têm que ser resolvidos agora. É o mesmo caso de uma família que resolve ter um filho e eles estão numa penúria. Resolvam sua situação de penúria e tenham os filhos. E não deixe para o filho resolver a situação, porque, na verdade, você vai ensiná-lo a mantê-la quando ele também tiver filhos. O mesmo se aplica em todos os ambientes. Então, o mundo acaba sendo uma espécie de preservação de um museu em que as pessoas querem repetir o passado para não errar o futuro. Você vê pessoas com 20 anos que são libertárias, defendem uma liberdade enorme em relação a seus pais, mas que chegam aos 30 anos e agora são pais e mães, que repetem o modelo de seus pais, ou seja, quase como a música da Elis Regina, né, do Belchior, cantada pela Elis, como os nossos pais. Mas essa repetição, ela é social e ela acontece, e a gente não se dá conta disso porque nós ignoramos por completo uma filosofia como a filosofia do Sartre, que é uma filosofia da liberdade situada, desse homem situado no mundo e que faz escolhas. As escolhas podem ser várias. Zumbi, quando ele fez a escolha pelos quilombos, ele não pretendia de modo nenhum que aquilo terminasse nele morto com a cabeça espetada num pau, mas ele foi e fez. Então, é dessa liberdade que se trata. A ação humana, ela pode visar algo, o projeto humano, e ele pode não acontecer, mas efetivamente nós estamos sempre aptos a tentá-lo novamente, seja individual, seja grupal. Eu queria, por exemplo, fazer medicina, nunca quis, mas vamos supor que eu tivesse querido. Eu poderia tentar quantas vezes fosse o vestibular, eu poderia estar até hoje, pela minha liberdade, insistindo em ser médico, se eu quisesse mesmo sê-lo. Assim como a humanidade poderia continuar tentando modelos para melhorar os problemas que tem. E nós, qualquer um de nós que olhar para o mundo, percebe, sem ser de direita ou de esquerda, que o nosso mundo tem muitos problemas. E eles não se resolvem, e, enfim, a liberdade pode atuar sobre o mundo e sobre a vida individual. Eu falei mais cedo sobre o tabagismo, eu sou o único capaz de atuar nisso. A minha liberdade de fumar ou não, que atua sobre o meu vício, a permanência ou não do meu vício ou tratamento. A mesma coisa se aplica à humanidade. Se as coisas não estão boas, ou pelo menos não estão boas para a maioria, ou pelo menos não estão boas para todos, a responsabilidade se divide por todos aqueles que participam desse modelo, e isso é absolutamente ignorado. Eu não consigo ver, mesmo no Brasil, os brasileiros e brasileiras, eu não consigo ver nos mais pobres alguma identificação, porque isso é destruído de princípio, nós somos colocados como inimigos de outras liberdades, como se a nossa liberdade de preservar a nossa condição de vida tivesse que necessariamente estar em conflito com a liberdade daqueles que não têm nada. Isso não parece adequado. Mas, de novo, é uma consequência da filosofia da liberdade do Sartre que permanece ignorada. Nós trabalhamos ainda com modelos, nesse caso, do século XX. Luciano, a conversa está muito interessante. Eu estou muito satisfeito de conversar com você, tentar enxergar o mundo com o seu olhar, e trazer isso para o canal Linha de Divisa. A proposta do canal como eu já falei em off com você, buscar um diálogo entre academia e academia, com total liberdade de pensamento, e academia com o grande público. Com certeza você trouxe a tua visão de mundo, anos e anos estudando Sartre, né? Mais Sartre do que eu. Eu não quis falar isso. Mas eu não me defino como sartriano. Eu sou professor de filosofia contemporânea francesa, mas eu estudo bastante Sartre, sim. E a boa parte dessas teorias dessas ideias que eu apresentei estão ligadas ao que eu disse no princípio, no início, que é a filosofia da liberdade do Sartre. Se eu tivesse vindo aqui falar sobre Platão, eu diria coisas bem diferentes disso. Fica, então, aqui um convite, a gente está caminhando para o encerramento, para, em 2021, ou dezembro de 2021, você escolher dias e horários, porque eu estou montando a minha agenda do ano que vem, para tratar de outros pensadores do século XX, do século XXI. Aí o desafio vai ser tentar desvincular você do Sartre.
Ah, vai ser muito fácil. Ah, é? Que bom, que bom. Então eu estou com a máscara do existencialismo hoje. E é por ela que eu vou te pedir mais uns 2 ou 3 minutos para comentar mais algo que eu achei que ficou faltando. Vai lá, vamos lá. Tá. Não, só queria falar do subtítulo. Da negação da infância... Desculpa. Era justamente eu ia pedir para você mostrar o seu livro e falar o nome dele de novo, por favor. Aí você fala mais 3, 4 minutos aí. Mostra para gente. Ética e Liberdade, Sartre, da negação da infância ao homem infantilizado. Okay. Sobre isso que eu queria falar umas 2 ou 3 palavras. Eu vou usar alguns exemplos que isso facilita muito a compreensão. Quando se trata de infantilização, é a postura de todos os homens e mulheres que, sabendo-se livres, não se assumem. E não se assumir é agir de má fé. Então, peguemos um exemplo da pessoa que tem problemas com a obesidade. Eu não quero descartar aqui que ela tenha problemas de saúde, eu não quero descartar que ela tenha problemas emocionais. Mas, ainda assim, considerando isso, Sartre pensaria isso como má fé, como processos de infantilização do adulto. Enquanto criança, a criança usa uma série de recursos para continuar mantendo aquilo que lhe dá prazer, independente das consequências. E os adultos também fazem isso. Eles votam como se fossem crianças, eles escolhem seus líderes como se fossem crianças, casam como se fossem crianças, de maneira infantil, escolhem o parceiro ou a parceira de maneira infantil e depois culpam o parceiro. Enfim, uma série de exemplos que poderiam ser aventados que mostram que nós somos essa liberdade e que se a gente não se assume como indivíduos livres e situados, por isso responsáveis pelo mundo, a gente acaba sendo infantilizado ao ponto de ter pessoas que tomam decisões por nós. Ou seja, um Estado que decide a sua vida particular, o médico que define o que você come e assim por diante. Quer dizer, essa infantilização a qual todos nós estamos sujeitos, caso a gente não se pense como liberdade, como responsáveis por si mesmos e pelo mundo, e, ao mesmo tempo, como responsáveis por aquilo que o mundo é e o que nós perpetuamos no mundo. Então, o mais importante que eu descobri nesse pós-doutorado, que eu posso, enfim, partilhar com o seu público, é o fato de que a humanidade, a fase da infantilização, o homem e mulher infantis, já passou. A gente não precisa de líderes, de heróis, de santos, de salvadores da pátria. O que a gente precisa é assumir a própria liberdade e levá-la à ação. Desse modo, a gente altera o mundo no estalo de dedos? Não. Mas com bastante trabalho, com gerações e etc., a gente pode ter um mundo muito melhor. E todos nós sabemos o que precisa ser mudado. Basta perguntar para qualquer um o que provoca dor e sofrimento e ele dirá de imediato. E não é tão impossível assim que a gente possa fazer acordos adultos, né? E tenhamos que depender de líderes que fazem acordos mais infantis até do que a nossa prática cotidiana. É mais ou menos isso que eu encerraria como a lição, digamos assim, do que eu pesquisei no meu pós-doutorado em 2016 em Lyon. Luciano, muito obrigado. Foi um prazer enorme ouvir. Eu que agradeço. Você com a máscara do Sartre, você que falou. É a máscara do existencialismo. Do Sartre eu teria que ficar caolho, não consigo. Muito obrigado, um abração. A gente volta a conversar outras vezes, tá bom? Espero que sim, eu que agradeço.